A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a este canal. Meus irmãos, nesta oportunidade nós vamos falar sobre os 7 arcanjos da tradição judaica e a Bíblia Sagrada. É verdade que existem 7 arcanjos? Ou será que existe apenas um arcanjo? O porquê da pergunta? É porque algumas seitas cristãs, eles pregam a existência de apenas um arcanjo. Aqui nós podemos citar os adventistas do sétimo dia e as testemunhas de Jeová. Eles dizem que há apenas um arcanjo. E daí eles seguem dizendo que este arcanjo é Jesus Cristo. Eu vou ler aqui as passagens que eles interpretam como sendo Jesus Cristo. Vamos aqui. 1 Tessalonicenses 4,16 que diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Bom, nesta passagem aqui, os adventistas do sétimo dia e as testemunhas de Jeová, eles dizem que o arcanjo aqui em questão é Jesus Cristo. Ok? A outra passagem é Judas 9. Olha como é que vamos ler aqui em Judas, capítulo 9. Judas, capítulo 9, diz o seguinte: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então, esta outra passagem aqui é entendida tanto pelos adventistas do sétimo dia como pelas testemunhas de Jeová, que Miguel aqui não é outra pessoa senão o Senhor Jesus Cristo. Então, a partir daqui nós vamos trabalhar este assunto à luz da Bíblia Sagrada e continuaremos com esta pergunta: será que Miguel é o mesmo Jesus Cristo? Será que Miguel é apenas um outro nome dado a Jesus Cristo, conforme dizem as testemunhas de Jeová e os adventistas do sétimo dia? Ou será que é melhor entendermos Miguel, o arcanjo, como sendo um ser, um anjo distinto de Jesus Cristo? E aí aqui a gente retorna à pergunta original: e será que existe apenas um arcanjo? Será? É isso que nós vamos continuar. Então nós vamos começar aqui de Judas. Olha, aqui eu vou lhe mostrar, aqui na epístola de Judas, de que o arcanjo Miguel, eu vou lhe mostrar, provar que há uma distinção entre Jesus Cristo e o arcanjo Miguel. Como, professor, que você vai demonstrar? E isso é muito fácil. Vamos lá. Nós vamos começar aqui por Senhor. Quem é o Senhor? Eu vou ler mais uma vez aqui, Judas 9. Mas o arcanjo Miguel, grave bem, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, segundo personagem, e disputava acerca do corpo de Moisés, terceiro personagem, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor, quarto personagem, te repreenda. Mais uma vez, vamos ler quantos personagens temos aqui no quadro. Mas o arcanjo Miguel, 1, quando contendia com o diabo, 2, e disputava a respeito do corpo de Moisés, 3,
não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. 4. Então nós temos aqui Arcanjo Miguel 1, Diabo 2, Moisés 3, o Senhor 4. Então vamos lá. Vamos aqui analisar se o Arcanjo Miguel é Jesus Cristo. E por que eu vou escolher aqui para identificarmos quem é o Senhor aqui em questão? Porque se o Arcanjo Miguel é Jesus Cristo, então eu pergunto aqui para os senhores, e quem é o Senhor aqui que foi invocado por Miguel? Vou ler mais uma vez. Mas o Arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, ou seja, contra o diabo, mas disse: o Senhor te repreenda. Quem é o Senhor aqui invocado como autoridade para repreender o diabo? Se Miguel é Jesus Cristo, então o Senhor aqui invocado por Miguel, quem é? Quem é? Eu vou lhe mostrar uma coisa. Eu vou defender a tese de que o Senhor aqui em questão é Jesus Cristo. Bom, se Miguel é Jesus Cristo, obviamente os adventistas do sétimo dia e as testemunhas de Jeová, eles vão dizer que o Senhor aqui é o Deus Pai. Não dá outra. Eles dizem, então, já que o Arcanjo Miguel é Jesus Cristo, e Miguel aqui recorreu à autoridade maior, que é o Senhor, então, se o Arcanjo Miguel é Jesus Cristo, então o Senhor em questão aqui é o Deus Pai, o Pai de Jesus Cristo. Essa é a conclusão óbvia e é assim que ensina os adventistas do sétimo dia e as testemunhas de Jeová. Porém, eu vou lhe mostrar que o Senhor aqui é o Senhor Jesus Cristo. Vamos começar de onde então? Vamos ver aqui aonde é que o termo Senhor é associado a Jesus Cristo. Vamos lá. Judas 1,4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, grave, e Senhor nosso. E quem é Senhor nosso? Jesus Cristo. Então, a primeira vez que a palavra Senhor, no grego Kyrios, aparece aqui na Epístola de Judas, o Senhor aqui na Epístola de Judas, a primeira vez que aparece em Judas 1,4, o Senhor aqui é Jesus Cristo. Logo, Jesus Cristo aqui é chamado de Senhor. Vou ler mais uma vez. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que converteram em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então veja que Jesus Cristo aqui ele é chamado de único Deus, único dominador e Senhor nosso. Então Jesus Cristo aqui ele é apresentado como Deus, único dominador e nosso Senhor. Então a primeira vez que o termo Senhor aparece aqui, ele refere-se a Jesus como Senhor. Mas vamos continuar. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor, mais uma vez aqui, o Senhor salva um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Quem é o Senhor aqui em questão? Bom, talvez os adventistas do sétimo dia e as testemunhas de Jeová vão dizer que o Senhor aqui é o Pai. Talvez, né? Mas eu quero lhe mostrar que o Senhor aqui no versículo 5 é o mesmo Senhor do versículo 4. O mesmo Senhor do versículo 4, que é apresentado como Deus, único dominador, e que este Senhor é Jesus Cristo, é apresentado aqui como tirando o povo da terra do Egito. E o Senhor aqui em questão é Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então Jesus Cristo aqui, ele é apresentado como o Senhor que tirou os hebreus da terra do Egito. Ok, meus irmãos?
Então, mais uma vez, nós temos aqui a segunda menção, ou o segundo uso do termo Senhor aplicado para Jesus Cristo. Então, vamos ver onde é que nós encontramos mais uma vez aqui Senhor. Bom, o próximo uso da palavra Senhor, no grego Kyrios, que nós temos aí exatamente em Judas 9. Bom, se nos versículos 4 e 5, Senhor e Senhor é Jesus Cristo, logo, o Senhor aqui em questão no versículo 9 tem que ser Jesus Cristo. Repito, se em Judas, versículo 4 e versículo 5, o Senhor é Jesus Cristo, no versículo 9 não pode ser o Deus Pai, tem que ser o Deus Filho. Em outras palavras, tem que ser Jesus Cristo. Sendo que o Senhor, no versículo 9, é Jesus Cristo, logo fica demonstrado que o Senhor, que é Jesus Cristo, não é o arcanjo Miguel. Vamos ler mais uma vez. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então aqui, meus irmãos, está muito claro que é um equívoco, está claro que o Senhor, Jesus Cristo, não é o arcanjo Miguel. Logo, nós já derribamos por terra esta falácia. Este ensino enganoso é defendido e propagado pela Testemunho de Jeová e pelos adventistas do sétimo dia. O arcanjo Miguel não é o Senhor Jesus Cristo, conforme nós estamos demonstrando. Vamos prosseguir aqui e ver onde é que nós encontramos mais um uso da palavra Senhor. Vamos ler aqui. Ver se nós encontramos aqui. Em outra Bíblia eu anotei. Pronto. Judas 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Quem é o Senhor aqui? Anunciado por Enoque. Quem é o Senhor aqui que é visto vindo com milhares de santos, anjos, anunciado por Enoque? É Jesus Cristo. Mais uma vez nós temos aqui o termo Senhor, Kyrios, aplicado a Jesus Cristo. O Senhor aqui que é visto vindo com milhares de santos é Jesus Cristo. Ok, meus irmãos? É Jesus Cristo. Logo, nós não podemos confundir o Senhor, Jesus Cristo, com o arcanjo Miguel no versículo 9. Vamos ver se nós encontramos aqui mais uma vez a palavra Senhor em Judas 9. 17. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Como? Vou ler mais uma vez. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Jesus Cristo é chamado como? De nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é chamado de Senhor. Então você vê que todas as ocorrências da palavra Senhor na epístola de Judas, até aqui onde eu li, o Senhor em questão aqui é Jesus Cristo. Sendo o Senhor em questão Jesus Cristo, então é falacioso este ensino que diz que Jesus é o arcanjo Miguel. Logo, nós não podemos aceitar o ensino das testemunhas de Jeová e dos adventistas do sétimo dia. Vamos ver se nós encontramos mais uma vez aqui o termo Senhor. Pronto. Judas 21. Conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Mais uma vez, Jesus Cristo ele é apresentado aqui como Senhor. Até aqui, nenhuma vez a epístola apresenta o termo Senhor ligado ao Pai. Sempre o Senhor em questão aqui é Jesus Cristo. Vamos mais à frente um pouco. 25. Ao único Deus, Salvador, nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Seja glória e majestade, domínio e poder
antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Então, meus irmãos, aqui nós encontramos a última ocorrência do termo Senhor na Epístola de Judas. E mais uma vez, Jesus Cristo ele é chamado de nosso Senhor. Então, aqui vai a minha pergunta, como é que o Senhor, que é mencionado em Judas 4, Judas 5, Judas 14, que mais? Judas 21 e Judas 25, em todas essas ocorrências o Senhor é Jesus Cristo. E por que somente em Judas 9 o Senhor não é Jesus Cristo? Quer dizer que em Judas 9 o Senhor não é Jesus Cristo porque temos que manter a doutrina herética da Igreja Adventista do Sétimo Dia e da Testemunha de Jeová? Não, o Senhor em Judas 9 não é Jesus Cristo. Não, tem que ser o Deus Pai. Só porque os adventistas querem. Só porque as Testemunhas de Jeová querem. Não, meus irmãos. O Senhor em Judas 9 é Jesus Cristo. E se o Senhor em Judas 9 é Jesus Cristo e é Jesus Cristo, logo Miguel não é o Senhor Jesus. Simples assim. E assim fica demonstrado a falaciosa doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia e das Testemunhas de Jeová em dizer que Jesus Cristo e Miguel são a mesma pessoa. O próximo passo nosso é mostrar para você que também é falsa essa ideia de haver apenas um arcanjo. E no caso Miguel seria este único arcanjo. Vamos para Daniel 10:13. Olha o que diz aqui. Daniel capítulo 10, versículo 13. Mas o príncipe do reino da guarde bem este nome. Mas o príncipe do reino da Pérsia, o príncipe em questão aqui é um anjo. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Aqui é dito claramente o que sobre Miguel, mas eis que Miguel, um dos primeiros príncipes. Eu vou elucidar aqui para você. Quando o texto aqui está dizendo que Miguel é um dos primeiros príncipes, logo tenha em mente que, por príncipe, entende aqui um escalão angelical de alta patente. Miguel, ele é colocado entre os primeiros príncipes. A ideia aqui é que Miguel, ele faz parte de um alto escalão angelical. O que o autor está dizendo para nós é que Miguel, ele faz parte de um grupo de anjos chefes. Quando se diz, e Miguel, um dos primeiros príncipes, por primeiro aqui entenda, um dos principais príncipes. Trata-se aqui de uma hierarquia angelical. Miguel, ele está no topo da hierarquia angelical. Arcanjo Miguel, esta palavra arcanjo quer dizer príncipe dos anjos, ou principal dos anjos, ou chefe de anjo. Arcanjo significa chefe de anjo. E Miguel, ele é um dos arcanjos. Ele não é o único arcanjo. Quando se diz um dos primeiros príncipes, os príncipes em questão aqui são arcanjos. São anjos chefes. São anjos de um alto escalão. E logo, na leitura de Daniel 10:13, já fica provado que Miguel, ele faz parte de um grupo de arcanjos. Logo é falsa essa ideia de que exista apenas um arcanjo. Vou ler mais uma vez a passagem. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, queridos, esta leitura por si já bastaria para ficar demonstrado que Miguel, ele faz parte de um grupo de anjos principais. Miguel, ele aqui está sendo listado entre os anjos príncipes.
Miguel, ele não é listado aqui, ou melhor, ele não é apresentado aqui apenas como um anjo, mas como um anjo príncipe, como um anjo principal, como um dos primeiros príncipes. Então vamos prosseguir. Professor, de onde nasceu então esta ideia de que existem 7 arcanjos? Bom, primeiro eu já demonstrei para você que Miguel e Jesus Cristo são pessoas diferentes. O segundo passo foi demonstrar para você que Miguel faz parte de um grupo de príncipes, de anjos principais, de arcanjos. Tá bom? Agora, a questão de 7 arcanjos, a Bíblia Sagrada ela não diz quantos príncipes angelicais existem, ou seja, quantos arcanjos existem. Aí essa incumbência fica por conta da tradição judaica. A tradição judaica posterior ao livro de Daniel é que desenvolveu a ideia, ou pelo menos esclareceu a ideia de que entre os anjos príncipes, entre os anjos principais, entre os arcanjos, nós podemos listar 7. Aqui eu vou lhe dizer que, por exemplo, há outras literaturas que dizem que contam mais de 7 arcanjos, outras que contam até 10 arcanjos. Mas a ideia majoritária no judaísmo é que existam 7 arcanjos. Aí você pode ler, por exemplo, livro de Enoque, aí você vai para o capítulo 20, dos versículos 1 a 8, você vai ver lá 7 arcanjos. No livro de Enoque nós temos listados 7 arcanjos. Apocalipse de Baruch, capítulo 6, é mostrado lá 5 arcanjos. Testamento de Levi, capítulo 3, versículo 2 e capítulo 8, versículo 1, se fala em 7 arcanjos. O Targum de Jonathan ben Uziel, em Bereshit 1, 26, 3, 22, 11, 7 e 8, fala nos anjos da presença, que se trata, em outras palavras, de arcanjos. Tá bom? Lá, por exemplo, lá em Jonathan ben Uziel, capítulo 11, versículo 7 e 8, fala nos 70 anjos da presença que desceram com o Senhor para confundir as línguas dos homens ali na Torre de Babel. Então, no Targum de Jonathan ben Uziel se fala em 70 anjos da presença, que podemos entender como 70 arcanjos. E desses 70 arcanjos nós poderemos colocar sobre eles 7 arcanjos principais, que entre eles está Miguel, um dos arcanjos, um dos chefes dos anjos. E na tradição judaica, vale lembrar que os 3 mais destacados é Miguel e Gabriel. E Miguel, nos escritos judaicos, ele é colocado como o anjo príncipe, como o arcanjo responsável pela proteção da nação de Israel. Isso nós podemos ver até mesmo aqui no livro de Daniel, capítulo 12, aqui, ó. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Ó, mais uma vez Miguel sendo chamado o grande príncipe, que se levantará pelos filhos do teu povo. Tá bem aqui? Miguel, ele é aqui chamado de não só grande príncipe, como ele é aqui apresentado como o príncipe responsável por defender a nação de Israel. Ele é o anjo protetor da nação de Israel. E não só no livro de Daniel, mas em outros livros da tradição judaica, de fato, Miguel ele é mostrado como o anjo da nação de Israel, o grande protetor da nação de Israel. Bom, eu quero só que você lembre uma coisa, que em Judas, nós começamos por Judas, eu mostrei que o Senhor ali é Jesus Cristo. Sendo que o Senhor é Jesus Cristo, logo o Senhor Jesus Cristo não pode ser o arcanjo Miguel, conforme ensinam as testemunhas de Jeová e os adventistas do sétimo dia. O segundo passo meu foi lhe mostrar que Miguel está entre um grupo de primeiros príncipes, e que por primeiros príncipes nós entendemos arcanjos, uma hierarquia angelical da mais alta patente. Que eu estou lhe mostrando também agora em Daniel 12, que Miguel, o grande príncipe, ele é o anjo protetor, o guardião da nação de Israel. Vamos prosseguir aqui.
Em Jubileus capítulo 2, versículo 2, também se fala nos anjos da presença. Ora, os anjos da presença, que nós lemos em Jubileus 2:2, e no Targum de Yonatan ben Uziel, em Bereshit 1:26 e 3:22 e 11, versículos 7 e 8, a expressão anjos da presença, ela aponta para os arcanjos, para os anjos príncipes, para os anjos principais. E Miguel está listado entre esses anjos, entre os anjos príncipes, entre os arcanjos. Vamos prosseguir aqui. Agora, além do livro de Enoque, nós temos uma clara alusão aos anjos da presença em número de 7. Vamos ver aqui. Tobias, livro de Tobias. Se eu encontro aqui com facilidade. Tobias capítulo 12, olha o que diz aqui. Tobias capítulo 12, vamos ver aqui, versículo, deixa eu ver aqui, versículo 15. Porque eu sou o anjo Rafael, um dos 7 que assistimos diante do Senhor. Bom, aqui nós temos pela primeira vez na tradição judaica, na Bíblia Sagrada, em questão a Bíblia da Igreja Católica, pela primeira vez nós temos o claro ensino de que existem 7 anjos da presença, ou seja, 7 arcanjos. Então, aqui fica demonstrado claramente, pela primeira vez, que não existe apenas um anjo da presença, que não existe apenas um arcanjo, mas que existem 7 arcanjos. Por quê? Porque a expressão anjo da presença, em outras palavras, os anjos que assistem na presença de Deus, que estão diante do trono de Deus, os anjos mais próximos de Deus, eles são chamados de arcanjos ou anjos da presença. E em Tobias 12:15 nós temos o quê? Porque eu sou o anjo Rafael, um dos 7 que assistimos diante do Senhor. E é interessante que no Novo Testamento nós temos também Gabriel, ou Gabriel, e lá se diz também, eu sou Gabriel, que assisto diante do Senhor. Então você vê que Rafael, Gabriel, Miguel, Uriel, conforme nós temos no livro de Enoque, todos esses são anjos que assistem diante de Deus, são anjos da presença e, por assim dizer, são arcanjos. Então aqui fica demonstrado, fica demolido este ensino de que o arcanjo Miguel é o único arcanjo e que ele é Jesus Cristo. São duas falácias que nós estamos demolindo. Primeira falácia, que existe apenas um arcanjo. Segunda falácia, que Miguel é Jesus Cristo. Então essas duas falácias estão sendo desmoronadas, estão sendo desmontadas agora por mim, pelo professor Nathaniel Mendes de Castro, com o uso da palavra de Deus. Então vamos continuar aqui, meus irmãos. Onde é que eu queria ir mais? A passagem de Daniel 2,13 diz que Miguel é um dos primeiros príncipes. Isso sugere que Miguel faz parte de um escalão angelical da alta patente. Há mais citações sobre os 7 arcanjos. Vê, por exemplo, Oráculos Sibilinos, livro 1, versos 23 a 25. Lá são mostrados 7 arcanjos. Tratado de Iomá, folha 77a, Hagigá 12b, como eu já li também em Jubileus 1, 29 a 2:1. Em todas essas passagens mostram que há mais de um arcanjo. Essas passagens elas falam nos anjos da presença e também mostram que esses anjos da presença são 7. Vamos também, erram os que dizem que o Novo Testamento diz haver apenas um arcanjo. Os 7 anjos no livro do Apocalipse são arcanjos. Vamos agora aqui considerar essa questão. De uma vez que eu já demonstrei para você que Miguel não é Jesus Cristo e que Miguel ele é um dos primeiros príncipes e que esta expressão, primeiros príncipes,
É uma referência a anjos guardiões, a anjos principais, a anjos chefe de anjos, em outras palavras, a arcanjos. E também demonstrei pela tradição judaica que se fala em 7 arcanjos. Então muitos estudiosos, e aqui eu me incluo entre eles, identificam os 7 anjos, ou o grupo de 7 anjos que aparece no livro de Apocalipse, como sendo 7 arcanjos. Então nós vamos começar lendo bem aqui o seguinte, ó, os 7 anjos. Onde é que nós encontramos aqui? 7 anjos. Ó, Apocalipse 8:1. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dados 7 trombetas. Aqui você pode dizer, professor, mas os anjos aí não são chamados de arcanjos. Não são. Mas vejam que na tradição judaica, os anjos que assistiam diante de Deus, os anjos que estavam constantemente na presença de Deus, eram chamados e são chamados na tradição judaica, ou melhor, eles são pintados como anjos que se encontram na presença de Deus. E estes anjos que se encontram na presença de Deus na tradição judaica, eles são chamados de anjos da presença ou arcanjos. Então, o que nós temos aqui em Apocalipse 8:2 são 7 arcanjos. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dadas 7 trombetas. Bom, e aí você vê em toda a narrativa do Apocalipse que aqui e acolá se faz menção aos 7 anjos da presença. Vamos ver aqui em Apocalipse capítulo 15. Olha o que diz. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Apocalipse 16:1. E ouvi vinda do templo ou do santuário uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então, queridos, o que está em foco aqui, esses 7 anjos, aqui na verdade são 7 arcanjos. Basta a gente comparar toda a descrição que João dá aqui nas páginas do Apocalipse, basta você comparar com o que se conhece sobre os arcanjos na tradição judaica. Repito, os únicos anjos que se encontram na presença de Deus, que assistem diante de Deus constantemente, são os arcanjos. E aqui esses 7 anjos aqui que aparecem nas páginas do livro do Apocalipse, eles são colocados perante o trono de Deus, perante a presença de Deus. E uma das funções desses anjos chefes ou arcanjos é interceder pelos homens na presença de Deus e levar as orações dos homens. O que diz aqui? Apocalipse capítulo... Deixa eu ver se eu encontro aqui. Apocalipse capítulo 8. Olha aqui arcanjos aqui, a função dos arcanjos aqui. Vou ler aqui, Apocalipse 8 em diante. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos, são 7 arcanjos que estavam diante de Deus, na presença de Deus. E foram-lhes dadas 7 trombetas. E outro anjo veio e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Você vê que nós temos um grupo de anjos da presença, anjos que trabalham continuamente diante de Deus, na presença de Deus. E a fumaça do incenso subia com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Então, queridos, o que nós temos aqui... Vou ler mais uma vez aqui, versículo 6. Continuar. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Então aqui nós fechamos o nosso estudo e cremos ter demonstrado para você que existem mais de um arcanjo. No mínimo nós podemos falar em 7 arcanjos.
7 anjos que assistem diante de Deus. E entre esses anjos que assistem na presença de Deus está Miguel, nós temos também Gabriel, nós temos Rafael, nós temos Uriel. Eu não estou aqui com o livro de Enoque, mas no livro de Enoque dá o nome completo de todos eles. Então, são 7 arcanjos. Ok, queridos? Então, vou repetir aqui o ensino. Não é verdade, conforme ensina a Igreja Adventista do Sétimo Dia e as Testemunhas de Jeová, que Miguel é Jesus Cristo. Não é verdade. Temos que fazer uma distinção entre Miguel e Jesus Cristo. Jesus Cristo, na Epístola de Judas, é apresentado como o único Deus, como o único dominador, como o nosso Senhor. Enquanto que Miguel, ele é apresentado como um arcanjo, um chefe de anjos. E Miguel, ele não teve autoridade para repreender o diabo, mas ele recorreu à autoridade do Senhor e disse: o Senhor te repreenda. E nós mostramos e demonstramos e provamos na Epístola de Judas que o Senhor em questão ali não é o Deus Pai, é o Deus Filho. O Senhor invocado por Miguel é Jesus Cristo. Então ficou demonstrado por todo este vídeo que o Senhor Jesus Cristo não é o arcanjo Miguel. Ficou demonstrado que Miguel faz parte de um grupo de anjos principais, de anjos príncipes, e ficou demonstrado que, no mínimo, nós podemos falar em 7 arcanjos, conforme nós temos em Tobias 12:15, e a tradição posterior, como o livro de Enoque, fala em 7 arcanjos. Os oráculos sibilinos também falam em 7 arcanjos. Com isso, meus irmãos, eu espero ter respondido a pergunta, eu espero ter te ajudado, eu espero que você cresça muito no conhecimento. Sinceramente, eu espero ter te ajudado. E se você gostou deste vídeo, eu gostaria que você desse aquele like, aquele joinha. Se quiser comentar alguma coisa, você pode comentar. Se você ainda não é inscrito, eu convidaria você a fazer a sua inscrição no meu canal e divulgue este trabalho, tá bom? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe para todos sempre. Amém.